acho que todos somos ateus, né? Todos nascemos ateus. É essa a ideia que eu tenho. Ateu significa que você não tem crença em divindade, certo? E o que uma criança é quando ela nasce? Ela é uma pessoa sem nenhum tipo de crença. Eu tenho visto ultimamente alguns ateus militantes falando muita besteira. Tem um argumento ateísta que é tão idiota, gente, mas tão idiota, que faz parecer que o ateu não sabe o que significa a palavra ateísmo. Ele diz assim: olha, você não crê em Baal, você não crê em Zeus, você não crê em Thor, então você é ateu em referência aos outros deuses, porque você só acredita no Deus da Bíblia. Olha, meu amigo, ser ateu, pelo que eu saiba, é não crer em Deus nenhum, é não crer em divindade nenhuma. Se você crer em um Deus e não crer nos outros, isso tem outro nome, isso se chama monoteísmo, ok? Isso não é ateísmo, viu? Não é ateísmo, viu, meu filho, viu? Então não vamos confundir as coisas. Para ser chamado de ateu, o sujeito não pode acreditar em divindade nenhuma. Ele não pode acreditar em nada. Se ele acreditar em um Deus, ele já não é ateu. Ora bolas. Seria a mesma coisa se eu dissesse assim: olha, eu sou casado com minha esposa, então sou solteiro em referência às outras mulheres. Isso faria sentido para você, seu asno? É cada argumentozinho que a gente encontra nessa internet que Deus me livre, viu? E tem ateu que parece que não sabe o que é o ateísmo de fato. Eu já conversei com muitos ateus, eu gosto muito de conversar com ateus e tal, em vários sites. Às vezes eu entro em sites de debate, converso, e eu já conversei com ateus que dizem que o ateísmo é mera ausência de fé. É só falta de fé. Ninguém convenceu eles do contrário, então eles continuam ateus. E outros não, outros dizem que o ateísmo é uma posição filosófica, como o próprio sufixo ismo no final da palavra indica, né? Ou seja, é o resultado do pensamento, do raciocínio, da reflexão do ateu sobre o mundo, e ele chegou à conclusão de que Deus não deve existir. Então, os ateus acabam se dividindo em dois grupos distintos: aqueles que acham que o ateísmo é mera ausência de fé, e aqueles que acham que o ateísmo é uma posição filosófica. Primeiro vamos falar do ateísmo como posição filosófica. O ateu diz assim: não, eu me tornei ateu depois de pensar bastante, depois de refletir. Eu olhei ali as evidências, né, que os cristãos dizem existir a respeito da existência de Deus. Eu descartei todas, achei que não fazem sentido, eu acho que Deus não faz sentido, então me tornei ateu. Esse é o ateísmo oriundo de uma reflexão. Mas qual o problema disso? O problema, gente, é que isso seria o quê? Uma visão de mundo, apenas uma visão de mundo do ateu, o que contrasta com a visão de mundo do teísta. E o ateu, ele teria que mostrar que a visão de mundo dele é superior à visão do teísta. E como ele teria que fazer isso? Através de argumentos. Mas o que a gente vê por aí são argumentos idiotas, né? Por exemplo, falácia do apelo ao ridículo, né? Quando a pessoa tenta ridicularizar a posição contrária, achando que isso refuta alguma coisa. Eu não acredito em unicórnios, eu não acredito em cobras falantes, eu não acredito em burros falantes. E tem também o ataque ao argumentador, a famosa falácia de ataque ao argumentador, quando o cara esquece o argumento e passa a atacar você, que defende o argumento, né? Religiosos são todos idiotas, são todos burros, não estudam, ficam acreditando em contos de fadas e blá blá blá, mas ele não prova que é um conto de fada, né? Ele só diz que é. E, empregando essas falácias, o ateu perde a grande oportunidade de mostrar que a posição filosófica dele é superior à posição dos teístas. O ateísmo, como posição filosófica, também derruba um outro argumento que os ateus gostam muito de usar. Porque o ateu, gente, ele quer mostrar ali, de certa forma, que o ateísmo é natural. É uma coisa que já nasce com a pessoa, né? E que a fé é implantada, a fé é inserida na pessoa através de pregação. Então eles vão dizer assim: olha, as pessoas já nascem ateias. Uma criança mesmo, ela já nasce sem acreditar em Deus, né? Ela já nasce ateia. E aí vem um religioso, né? E começa ali, na cabeça da criança, né? E ela se torna uma crente em Deus. É assim que os ateus pensam.
Mas o ateísmo como posição filosófica acaba entrando em conflito com essa ideia. Por quê? Porque se o ateísmo ele vem de uma reflexão, então uma criança ela não pode nascer ateia, porque a criança, gente, ela nasce ignorante a respeito do conceito Deus. Ela não sabe o que é Deus, ela não sabe sobre a existência de Deus, ela não sabe que existem pessoas no mundo que acreditam em Deus. Ela nasce ignorante a respeito do conceito Deus. E ser ignorante a respeito do conceito Deus não é ser ateu. Porque o ateu, gente, ele é aquele que aprende sobre o conceito Deus e depois nega esse conceito. Ou seja, ele aprende sobre a existência de Deus, que algumas pessoas dizem que Deus existe, e depois de refletir, ele chega à conclusão de que não existe, ele acha que não existe. Então ninguém pode ser ateu ignorando o conceito Deus. Para ser ateu, a pessoa primeiro precisa conhecer o conceito Deus e depois negá-lo. Mas será que a fé, por sua vez, ela não pode brotar na pessoa naturalmente? Será que ela só surge por imposição da sociedade ou através de pregação? Bom, isso não é o que pensa um pesquisador sênior da Universidade de Oxford. Esse pesquisador, chamado Justin Barrett, ele pesquisou crianças durante 10 anos. E durante esse tempo todo, trabalhando com essas crianças, estudando essas crianças, ele chegou à conclusão de que as crianças são muito mais suscetíveis a acreditar em um Criador, em uma criação intencional, do que acreditar no que a ciência convencional nos diz. Ou seja, que tudo surgiu por acaso, mediante vários acidentes felizes que deram certo, e por aí vai. E esse pesquisador ele chegou a afirmar com todas as letras que se a gente deixasse algumas crianças numa ilha deserta para que elas pudessem crescer sozinhas, sem qualquer contato com a civilização, em algum momento elas iriam desenvolver a fé em algum tipo de Deus. Em algum momento elas iriam passar a acreditar em alguma divindade, em algum ser superior. Porque isso, gente, faz parte da natureza humana. E isso que esse pesquisador diz faz todo sentido. Porque nós temos exemplos de povos completamente isolados da civilização, que são índios, né? Que nunca tiveram ali nenhum contato com o homem branco, nunca aprenderam com o homem branco sobre a religião dele. E quando são visitados pela primeira vez, descobre-se que esses índios já possuem fé em alguma coisa. Ou seja, a fé surgiu nesse povo de forma espontânea, de forma natural, né? Como se fosse um instinto mesmo, brotou do coração deles. Isso não importa se você vive em sociedade ou se você vive completamente isolado. Uma hora ou outra você vai perceber que existe algo acima de nós. Ah, mas é claro que os ateus vão tentar explicar o porquê desses povos isolados possuírem fé. E a explicação mais utilizada por eles é dizer que esses povos criaram seus deuses para explicar fenômenos naturais. Ah, o índio observou um raio cortando o céu, ele escutou um trovão, ele sentiu a terra balançando, né, um terremoto, mas ele não sabe explicar nada disso, ele não tem a ciência, né? Então ele vai inventar seus deuses. Olha, esse deus aqui é responsável pelo trovão, esse deus aqui é responsável pelo raio. E assim por diante, né? Isso na cabecinha dos ateus é o que aconteceu para que esses povos inventassem seus deuses. Claro que é uma conjectura deles, né? Não tem nada ali que prove isso realmente na prática. Mas é a ideia dos ateus. Mas esse pensamento não faz muito sentido não. Porque segundo estatísticas, quase 90% da população mundial é religiosa. E isso nos dias de hoje, onde a ciência já explica o porquê dos raios, o porquê dos terremotos, o porquê dos trovões, das enchentes, das ventanias. E se hoje em dia a ciência nos explica todas essas coisas, nos explica como ocorrem os fenômenos naturais, por que então quase 90% da população do mundo ainda é religiosa, ainda crê em Deus ou em divindades? Não seria isso uma evidência clara de que essa argumentação ateísta sobre a criação dos deuses está equivocada? Bom, mas voltando ao assunto do vídeo. Ateísmo como posição filosófica. Que tipo de posição filosófica seria o ateísmo? Para mim, o ateísmo seria uma posição filosófica parasita. Parasita, gente, é aquele ser que vive
dependendo de outro ser, né? Que ele depende de outro ser para sobreviver. O ateísmo, ele depende do teísmo para existir. Se não existisse teísmo, não existiria ateísmo. Mas o teísmo, ele existiria tranquilamente sem o ateísmo. Por quê? Porque o ateísmo, ele se limita apenas a negar as afirmações do teísmo. Ou seja, é uma filosofia completamente parasita. O teísmo afirma que sim, o ateísmo vai lá e fala que não. O teísmo diz que é branco, o ateísmo vai lá e diz que é preto. É só isso que o ateísmo faz, negar as afirmações do teísmo. Então o ateísmo é parasita, ele depende do teísmo para existir. Gente, a pior pedra no sapato do ateu que encara o ateísmo como posição filosófica é justamente o ter que sustentar seus argumentos. Por quê? Porque é muito confortável para o ateu ficar na posição de ataque. Encostar o religioso na parede e ficar assim, olha, prove que o seu Deus existe, prove que o seu Deus faz milagre, prove que a cobra falou lá em Gênesis. É muito fácil para o ateu ficar assim, porque ele está na posição de ataque. Mas quando a coisa é invertida, né, quando ocorre ao contrário, ou seja, o religioso pega o ateu e encosta na parede, olha, prove que a sua posição é melhor que a minha, prove que Deus não existe. O ateu geralmente tenta inverter o ônus da prova, né? Não, mas é a religião que disse primeiro que Deus existe, então o ônus da prova é seu. Nada. Se o cara apareceu no debate e de repente disse que Deus não existe, o ônus da prova é dele. E como o ateu vai sustentar um argumento idiota desse, né? Dizer que Deus não existe. Como que ele vai provar que Deus não existe? Aí já entra Dawkins, né? Que é o gênio da ignorância ateísta, dizendo, não, a gente não pode provar que algo não existe. Ué, mas o cara que chega num debate e diz que Deus não existe, ele não está querendo provar que algo não existe? Ou ele está falando isso de brincadeira, né? Então, meu jovem, se você acha que ninguém pode provar que algo não existe, não seja idiota de chegar num debate e dizer que Deus não existe, porque você não poderá sustentar o seu argumento. E o religioso, quando ele diz que Deus existe, ele está fazendo uma declaração de fé. Tanto é que se você perguntar para ele se ele pode provar, ele vai dizer que não. Ele vai dizer, não, eu tenho fé nisso. Fé. Você não, você é ateu, você não tem fé. Você está fazendo o quê? Uma declaração de conhecimento. Ou seja, uma declaração de conhecimento deve ser sustentada. Você está declarando que Deus não existe. Então você deveria saber comprovar isso, né? Ou senão seu argumento não vale nada. Então, como você viu, o pior obstáculo para o ateu que entende que o ateísmo é uma posição filosófica é o ter que sustentar seus argumentos. Porque se é uma posição filosófica, então é oriunda de reflexão. E reflexão traz o quê? Traz argumentos. E a coisa que o ateu militante mais odeia é ter que sustentar seus próprios argumentos. Por quê? Porque ele fala tanta merda e ele sabe que sustentar merda é muito difícil. Então, isso gera o quê? Gera um segundo grupo de ateus, aqueles que acreditam que o ateísmo é mera ausência de fé. Aí fica fácil, né? Você não tem que justificar nada, você não possui argumentos, né? Você apenas não tem fé. Só isso. Olha que bom, né? Que posição mais cômoda. O ateu ele vai chegar no debate ali, ele vai encher o debate de argumentos contra os teístas, contra a existência de Deus. Mas ele não vai precisar sustentar nenhum desses argumentos. Por quê? Porque ele vai alegar que o ateísmo dele é mera ausência de fé. Ele não possui argumentos, ele lança argumentos lá, mas ele não possui argumentos. Esses argumentos caíram do céu, né? Ele não vai precisar sustentar nada. Ele só não tem fé em Deus. Ele nasceu assim, ninguém convenceu ele do contrário, né? Olha que inteligência. Se por um lado o ateu ele foge de ter que sustentar as suas premissas, dizendo que o ateísmo dele é mera ausência de fé, por outro lado ele expõe o ateísmo ao ridículo. Porque se o ateísmo, gente, for mera ausência de fé, então o ateísmo é uma grande porcaria. Por quê? Porque você não precisa nem de usar suas faculdades cognitivas para ser ateu. Basta você não ter fé em Deus, né? Ou seja, uma pedra pode ser ateia, porque uma pedra não tem qualquer tipo de fé em Deus ou em divindades. Um gato, um cachorro, uma lesma, uma minhoca, qualquer tipo de criatura irracional não possuem também
qualquer sinal de fé em Deus ou em divindades. É uma ausência completa de fé em Deus. Então qualquer um desses animais poderia ser um ateu. O que você precisa ter para ser um teísta? Primeiramente, você precisa ser um ser racional. Porque a fé, gente, em divindades, ela só é encontrada, ela só é observada em seres racionais, que é o ser humano, por definição, o único ser racional desse planeta. É o único que demonstra ter fé em Deus. Os outros animais irracionais, que não usam ali faculdades cognitivas, eles demonstram ter completa ausência de fé em divindades. E se o ateísmo é completa ausência de fé em divindades, então o ateísmo ele é irracional. Qualquer minhoca, qualquer cobra, qualquer passarinho, né, podem ser ateus. Pedra, qualquer coisa que não pensa pode ser ateu, enquanto que para ser teísta você precisa ser racional.